Saíram nessa quinta-feira mais detalhes sobre o carro de 2026 da Fórmula 1. E você pode estar perguntando, nossa, agora que os rivais estão chegando na Red Bull, a coisa está ficando boa, eles vão mudar de novo. Vão mudar isso porque a Fórmula 1 vai mudar o motor também. Depois de 12 anos, eles vão mudar o motor, vai continuar sendo um V6 turbo híbrido, mas muda bastante coisa dentro desse motor híbrido. 50% da potência vem do motor a combustão, e esse motor a combustão ele é movido a biocombustível, e os outros 50% da energia elétrica, sendo que ao invés de ter 2 geradores de energia elétrica, como tem hoje no motor atual da Fórmula 1, vai ser só um. E isso vai corresponder a 50% da potência. Então é 3 vezes mais o que a bateria significa no motor de hoje. Isso trouxe alguns problemas que estão tentando ser resolvidos com o carro. Mas eu vou chegar lá. O novo carro da Fórmula 1, ele no momento tá com 30 quilos a menos do que o carro atual. É a primeira vez em muito tempo que se tem uma diminuição no peso mínimo da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 se trabalha com peso mínimo, porque o peso máximo quem define é o cronômetro, né? Você não quer estar com o carro muito pesado. Ele também vai ser menor, então no comprimento 20 centímetros menor e na largura 10 centímetros menor. Isso tem a ver com uma diminuição total de pressão aerodinâmica, uma diminuição total de arrasto também. É um carro menor e mais ágil, justamente porque a gente tem esse novo motor. Qual que é a grande questão do novo motor? Depois que eles definiram essas regras, que inclusive trouxeram a Audi de volta para a Fórmula 1, trouxeram a Ford também trabalhando junto com a Red Bull, então as regras de motor deram certo, mas elas geraram alguns problemas. A ideia dessa regra é o seguinte, que o motor a combustão ele não seja muito importante. O que eles querem é que essa parte da energia elétrica que é recuperada das frenagens, essa parte que seja a mais importante de desenvolvimento, que a Fórmula 1 ajude as montadoras a desenvolver essa parte. Então, muito foco está sendo dado nela. Acontece que no momento, quando eles foram fazer as simulações e tudo, colocar esse carro, esse motor nas pistas da Fórmula 1, o que aconteceu em algumas pistas em que você não tem muita freada para recuperar, é que o carro começou a perder potência nas retas. Isso porque acabava a energia da bateria e aí o piloto acabava perdendo velocidade, porque o carro da Fórmula 1 ele gera muito arrasto, ele gera muita resistência ao ar. Quando eu estou falando de arrasto, pressão aerodinâmica e tudo mais, um exemplo que eu gosto sempre de dar é de você estar no carro, coloca sua mão para fora, se você coloca a mão assim, você sente uma resistência ao ar, você sente mais arrasto. Quando você coloca a mão assim, você sente menos resistência, certo? Então, é disso que eu tô falando. E aí, para compensar essa perda de velocidade nas retas, eles estão usando a aerodinâmica. Eles estão usando uma coisa que é o sonho de todo engenheiro da Fórmula 1 usar, que é a aerodinâmica ativa. Por que eu digo que é o sonho? Para um carro de Fórmula 1 ser perfeito, na visão do engenheiro, ele tem que produzir bastante pressão aerodinâmica na curva, que isso vai dar confiança para o piloto fazer a curva bem rápido, e daí chega na reta, tudo que gera pressão aerodinâmica vai ficar tudo retinho, naquele exemplo que eu dei, para gerar menos resistência ao ar. E é isso que a aerodinâmica ativa vai fazer nesse carro. Então, o carro vai ter um modo, uma configuração com as asas a dianteira e a traseira mais assim para as curvas, e daí o piloto aperta um botão. Isso não está totalmente definido ainda. Eu ouvi mesmo hoje no lançamento 2 coisas diferentes vindas da própria FIA de que é o piloto que controla ou não. De qualquer maneira, quando está na curva, a asa vai estar assim, normal, como a gente vê normalmente a asa da Fórmula 1, e depois na reta elas vão ficar mais retos para gerar menos resistência ao ar. Aí você pode pensar, não, eu já vejo a asa da Fórmula 1 assim, quando ele está com o DRS aberto, né? O DRS é aquele sistema que ajuda o piloto que está atrás a ultrapassar se ele ficar 1 segundo atrás do piloto com o qual ele está brigando por posição. Sim, é a mesma coisa que o DRS faz, mas agora o DRS, esquece DRS, acabou.
esse sistema de aerodinâmica ativa, ele é usado em todas as voltas para impedir que o carro perca a velocidade no final da reta, porque ele está sem bateria, ok? Isso é uma coisa. Então quer dizer que não vai ter mais DRS? Sim, mas o DRS, ou um sistema que ajuda nas ultrapassagens, ele vai ser controlado pela bateria. Então é o mesmo sistema de hoje. Se você, num determinado ponto da pista, está a menos de 1 segundo do seu rival, você vai poder usar mais energia na sua bateria e o piloto que está na frente vai perder energia na bateria dele. Então, eles vai ter ainda a Fórmula 1 não quer chamar de push to pass, que é o nome que geralmente se dá em outras categorias do automobilismo, eles querem dar o seu próprio nome, mas é basicamente isso. O piloto que está atrás vai ter mais potência ao invés de ter uma asa numa angulação melhor, isso porque todo mundo vai ter essa asa numa angulação melhor para fazer a reta, né? Então essa é uma parte do regulamento. Uma outra parte interessante foi que eles aproveitaram essa oportunidade de mexer no regulamento do carro para dar uma consertada no regulamento de 2022, né? O último, que o carro de efeito solo e tudo mais. O que foi tentado com aquele carro era limpar o ar atrás do carro. O que os engenheiros sempre querem é tudo o que for turbulento para o carro, eles querem jogar para fora. Se chama de outwash, né? Você lavar para fora do carro. E o regulamento tentava coibir isso. Acontece que os engenheiros encontraram soluções para isso ser feito. Então, esse novo regulamento, ele tenta ainda ir mais pesado nisso para evitar que o carro jogue turbulência para trás, porque isso, é claro, é ruim para as disputas de posição, né? Porque o carro não funciona tão bem com o ar turbulento. Então, eles resolvem alguns pontos aí que tinham ficado meio em aberto com o regulamento de 2022, e também o assoalho, que hoje representa quase toda a pressão aerodinâmica do carro, o assoalho foi diminuído, eles querem diminuir o tanto da importância da pressão aerodinâmica que é formada ali nessa parte do carro. Isso para também que o carro de efeito solo que a gente tem hoje não seja tão efeito solo assim quanto então que ele não seja tão sensível à altura em relação ao solo, que é uma coisa que tem complicado muito a vida das equipes, aí faz com que a suspensão fique muito, muito dura. Eles sempre têm um grande problema para saber qual a distância que eles vão deixar entre o solo e o carro, tem que andar muito baixo, e isso está gerando vários problemas. Então isso vai ser menos problemático a partir de 2026. Carro mais leve também ajuda nos pneus, então aquela história de corrida de ser muita administração de pneus não deve ser tanto assim, não é uma diferença tão grande, 30 quilos quando a gente está falando de um carro que larga com quase 900 quilos, não é tanta coisa assim. Mas é um caminho bom de uma dieta no carro da Fórmula 1, as dimensões menores também são um ponto positivo, a gente só tem que ver como que vai funcionar toda essa coisa de aerodinâmica ativa e essa questão da bateria também. Esse regulamento, as equipes podem começar a desenvolver em túnel de vento, tudo a partir de janeiro de 2025. O regulamento não foi publicado ainda e nem foi ratificado ainda, então é de se esperar que uma coisinha ou outra mude até começar a valer mesmo o desenvolvimento em janeiro de 2025 para esses carros irem para a pista em 2026. Uau!